Gente, então vamos iniciar nossa aula, né? Hoje nós iremos falar sobre protozoários, começando a falar da toxoplasmose. Então, a toxoplasmose é uma zoonose cosmopolita, né, que ela afeta em toda parte do mundo. Cerca de 50 a 60% da população mundial, sim, já teve toxoplasmose e não gerou sintomas, nem sabe que teve. E se quando faz o exame, que é de IgG, vem positivo para toxoplasmose. Então, essa toxoplasmose, ela é causada por protozoário Toxoplasma gondii. Então, o Toxoplasma gondii, né, ele é o protozoário do fílon Apicomplexa, a ordem Eucocida, a classe Esporozóia, a família Sarcocida e gênero Toxoplasma, que é o Toxoplasma gondii, né? Aí aqui está mostrando, né, a característica dele, que é chamado de trofozoito, né? É um zóito alargado, ovoide, seminular, mede de 4 a 7 micrômetros de largura, 2 a 4 de altura, né? Aí aqui está mostrando, né, a composição dele, de que ele é composto, né? Que tem o conoide, micronêmio, as rótreas, grânulos densos, microtúbulos. A gente vai ver a função deles, né? O complexo apical, a função, né, estrutural e de motilidade da célula. Temos também no trofozoito, né, o micronema, que serve para reconhecimento e adesão inicial, né, na célula hospedeira, as rópteras, que é para penetração na célula, os grânulos densos, que é remodelação do vacúolo. Aí aqui está mostrando, né, o formato do Toxoplasma gondii e com as formas evolutivas do Toxoplasma gondii. Ele se divide em oocisto, taquizoitos e bradizoitos. Aí a gente vai falar de cada um deles. O taquizoito. O que é esse taquizoito? Ele é encontrado, né, na fase aguda da doença. Nessa fase, ele vai estar em constante multiplicação. Aí depois a gente vai explicar certinho. Fase de reativação. O que é essa fase de reativação? Às vezes, né, o paciente pegou lá, teve a toxoplasmose, como 80% da toxoplasmose é assintomático, aí ele nem soube que teve. E seu sistema imune, né, diminui e a doença volta a aparecer novamente. E quando aparece, aparece nessa forma de taquizoides. Então, a multiplicação nessa fase de taquizoide é rápida. A característica, eles são alongados, em forma semilunar, mede de 2 a 4 micras de larguras e 4 a 8 micras de comprimento. Encontra dentro do vacúolo das células parasitadas e nos líquidos órgãos. Aí depois, no ciclo, a hora que a gente explicar, vocês vão entender direitinho a função de cada um desses taxóitos, dos bradizóitos. Então, taxóito é um estado do parásito capaz de infectar a qualquer célula nucleada. Encontra no hóspede intermediário. A multiplicação dos taxóides
é aqui uma célula mãe, né, se multiplica e dá origem a duas células filhas. Aqui estamos mostrando com a forma, né, do taquizoito, que é forma de meia-lua. Aqui também, né, tá mostrando aqui, ó, os taquizoitos. E agora iremos falar dos bradizoides. Bradizoides é a forma de divisão lenta, fase crônica da infecção no hóspede intermediário. Esse bradizoide aqui é como a gente vai encontrar ele nos tecidos, né? Quando a pessoa já teve a doença e agora já não, já assim, fica um cisto, né? A pessoa teve a doença, aí fica um cisto lá desse bradizoito e esse bradizoito fica latente, ele fica como se estivesse dormindo. E quando a imunidade, né, não consegue controlar que esse bradizoito fica lá adormecido, ele reativa e em forma de taquizoide. Ele mede de 20 a 200 micras de diâmetro, encontra comprimido dentro do quiche, né? E ele fica dentro desse quiche lá, adormecido. Encontra dentro do vacúolo parasitóforo dos tecidos muscular esquelético, cardíaco, nervoso e retiniano. É esférico no cérebro e alongado em músculo estriado. Transmissão desse bradizoito é ao ingerir carne infectada mal cozida ou crua. Aqui está mostrando, né, o bradizoide, que ele fica, né, em forma de quistes no tecido, aqui, esperando uma oportunidade, né, para que ele se reative. Aqui dá para ver melhor, né, o quistes aqui, e quando ocorre essa reativação, esses bradizoides se transformam em taquizoides, né, que é a fase aguda da doença. Aqui também, né, mostrando junto às fezes do hospedeiro definitivo. Esse hospedeiro definitivo é os felídeos, né, o gato. Esse estadio se há descrito só em felinos, que são os únicos hospedeiros em que se há o ciclo sexual do parásito. Então, aqui, o gato é o único hospedeiro, né, que finaliza o ciclo. O ovoquiche tem forma ovoide, mede de 10 a 12 micras de diâmetro, possui uma parede grossa que o faz resistente ao solo, né? Esse ovoquite aqui é que o gato vai liberar nas fezes e ele vai permanecer no solo por muito tempo, por vários meses, e é a fase que pode contaminar, né? Também. Cada ooquiste contém 2 esporoquistes em sua forma imadura. Cada esporoquiste contém 4 esporozóides. Los ovoquistes se desenrolam a partir de 2 gametócitos nos gatos domésticos. Então, o que acontece?
O gato, eles vão liberar isso aqui nas fezes e eles vão esporulo é que eles vão contaminar, né, o hóspede intermediário, o hóspede. Caiu. Tá cortando para vocês aí também ou só aqui para mim? No finalzinho começou a cortar. Na hora que eu entrei, tava de boa. Os turistas estão começando a aparecer, né, Matheus? Matheus, acho que não pode ser considerado turista mais, não. Tá me ouvindo? Sim, senhora, pode dizer. A doutora lá de física já marcou o horário para ser aula. Todavia, não. Mas será que vai ser hoje mesmo? Ela disse que sim. Cara, eu fui dormir 3 horas da manhã, bicho, tava com insônia. Acordei, nem sei por que eu acordei. Um amigo meu mandando mensagem, um cara que nunca me mandou mensagem, tava me mandando. Eu acordei e aí desmarcou a aula. Você vai Olha, eu vou sair para fazer Gente, caminhada. Saída aqui. Então podia ver com ela para marcar para de noite de novo. Esperando ela dar sinal de vida aqui. Oi. Vamos voltar? Minha internet caiu aqui. Vamos que vamos. Então, vamos dar continuidade. Doutora, tá cortando muito o áudio. A internet tá ruim, doutora. Cadê Jânio para imitar ele agora? É você, Daniel, assistindo a aula no carro hoje? Cadê Jânio para imitar ele agora? Ai, ai. Tá. Esse cabeçudinho é o seu, Elaí? Esse peitinho aqui é meu. Tem outro ali no chão já. Ah, Maria, você tem 2 também? Tem. E aí, passa, tranquilidade? Fala assim, oi, galerinha. Oi, galerinha. Você tira o 8 das filhas de Giara, viu? Que é tudo moço sério, né? João do Paquinho. Manda. Tá ajudando a mãe a estudar. Você tem cara de ser malandro, viu, Elaí? Tem, filho. Isso aqui é uma benção. Como é que é o nome? Miguel. Cara de papel. Miguel Vinagre. Cara de papel.
Gente, calma aí, só um pouquinho. Hoje a internet tá meio ruim. Então, doutor, eu cheguei meio atrasado. Ê, caramba. Essa aula é de quê? Toxoplasmose? É, toxoplasmose. E aí, no caso, essa é a teórica, né? E não, essa é a minha, da prática. Aí na sexta-feira eu vou dar do Dr. Fred. Mas a de sexta também vai ser a toxoplasmose? Vai ser sobre vai ser sobre os protozoários também. Aí eu vou ver sobre o quê. Se fosse sobre toxoplasmose também, você daria a teoria primeiro para dar a prática na sexta, seria mais interessante. Aí vocês estão vendo o slide, né? Gente, só um pouquinho que eu tenho que abrir tudo de novo aqui. Caralho, eu não sei onde que vai aqui pra autorizar, não. Ficou Giara, Laí, Amanda. Aquele treino lá que eu mandei deu para entender perfeitamente, não deu? Deu, eu entendi. E trem? Entendi Vai no também. grupo lá falando Sobre a da- aula de micro, que isso aí ia ter a prática, a teoria ia ser remarcada para sexta. Aham, a do doutor Diamandô. Ele não pode dar e a professora vai substituir sexta-feira, é isso? Uhum. Sim. Também entendi isso. É que você tá achando que não tem mais gente assistindo, pensando que não ia ter aula, é sexta-feira só? Não, pô, é que o Evandro falou lá, pensou que não ia ter aula, Entendi. sabe, sabe, esqueci, interpretar. Inclusive, já vou avisar, ó, 5h15 eu vou sair para fazer caminhada, 6h30 que eu chego em casa. Então, se nesse horário já tiver começado a aula de física, que eu não sei que hora que vai ser, eu chegar, eu entro e começo a aula. Eu vi vocês caminhando esse dia, você tá indo até onde? Aí nós vamos até numa curva indo lá para Dourado, assim, naquele sentido Dourado, né? A primeira curva, eu não sei onde que é aqui, não. Dá 3,5 Mas você km. vai sentido Dourado ou sentido Indo. Ponta? Hã? Indo para Dourados, né? Não é vindo para Ponta, não. Uma vez nós viemos pro lado de cá, pro lado de Ponta, só que o trânsito é maior, porque pega trânsito tanto para quem vai para Mambai como quem vem para Dourados, aí é pior. Aí indo pro lado de Dourados é melhor. Aí você me viu no dia que eu tava indo pro lado de Ponta, né? Acho que foi, eu tava com o Edgar. Eu tava na caminhonete. Não, tá no vermelho. Não sei, porque uma vez passou uma das caminhonetes, eu acho que era da faculdade, buzinou. Mas eu andei pro lado de Ponta só uma vez só. Não gostei, não. Se tiver como a professora
começar a aula às 7 horas, bem. Se não, já estou avisando. Eu chego às 6 e Beleza, meia, faltando aqui. ligo aqui o computador e não irei faltar aula. Ai, gente, eu tô trabalhando tanto. Essa quarentena eu achei que eu ia folgar, eu tô trabalhando. E eu só procrastinando aqui, meu Deus. É, não é brinquedo não, hein? Na hora que eu acordei, eu não parei um minuto. Nem pra almoçar eu tive tempo direito. Ó, letra maiúscula aqui. Aqui começa com letra maiúscula. Todo aqui tem letra maiúscula. Gente, vamos ver se agora dá certo. Agora é o computador que está travando tudo aqui, só um pouquinho. A noite te sonho de novo. Amanda, Eu? já voltou lá aí? Pro Prior ficar? Oi? Você já voltou pra Manu sair pro Prior ficar? Já voltei pro Prior sair. Fazendo igual o... Eu voltei pra Manu, fazer igual o pessoal lá do grupo, do efetivo. Ô povo burro. Ai, Deus, não acaba nunca. Machista e burro. Gente, então vamos continuar. Então, aqui está mostrando, né? Vocês estão me ouvindo? Uhum. Então, continuando falando do ooquiche aqui, o ooquiche que ele é eliminado, né, pelas fezes do hospedeiro definitivo, que é o gato. Quando ele é eliminado, ele não é esporulado, né? Aí no solo, ele vai esporular e vai se tornar infectante. Doutora, o que é esporular? Ele vai formar esses aqui dentro, esses esporocistos aqui. Cadê? Aqui, 2 esporocistos Da imagem da com direita. 4. Oi? 2 esporocistos, esporozoitos. 2 esporocitos com 4 esporozoitos. Quando ele forma esses esporozoitos aqui, é que ele vai se tornar infectante. E como que a gente vai, né, infectar com ele? Como o gato vai eliminar no solo, às vezes a pessoa vai, planta, né, suas hortaliças e coloca essas fezes do gato nas hortas lá sem ver, né? E como
esses ovoquícios aqui, ele perdura por vários tempos no solo. Às vezes na verdura mal lavada, você vai ingerir esse ovocisto. Ou se não, né, mexe no solo lá e não lava as mãos direito e coloca na boca. Aí também ingere esse ovocisto. Ô, doutora, uma dúvida. Oi. Volta 2 imagens, por favor. Esse? Mais uma. Essa. Por acaso acontece de... Não, aquela outra. Para frente ou para trás? Para frente. Essa? Lá tem os ozoitos, ozocistos, aí, esporocistos. Por acaso acontece, você falou que a fase infectante é quando tem os esporozoitos, verdade? Nessa fase aqui, sim. Pois é. Acontece de ter os esporocistos, mas não ter os esporozoitos? Não, tem que finalizar tudo inteiro, porque esses esporozóitos aqui que vai ser eliminado na célula. Entendi. Aí aqui está mostrando, né? Um ovocisto. Pode falar ovocisto imaduro ou não esporulado, que vocês estão vendo que aqui dentro ele está vazio, né? E aqui, ou ovocisto maduro ou esporulados, que tem os esporoquistes, né? E dentro desses esporoquistes tem os 4 esporozóides. Aí aqui está mostrando também os ovocitos, né, com os esporocitos e os esporozóitos dentro. O Toxoplasma gondii, ele é um parásito intracelular obrigatório. Ele não se desenvolve fora da célula, né? Reservatório essencial de Toxoplasma gondii. Gato doméstico, que é o comum, né, o mais comum, e aves. Então, no gato, que ele vai completar seu ciclo, que quando completa é o ciclo, quando tem o ovocisto. Hospedeiro intermediário, o homem, né, que vai de forma acidental, ele se torna o hospedeiro, e animais. Hospedeiro definitivo, os felídeos, né, o gato. Aí aqui mostrando, né, o hospedeiro definitivo e o hospedeiro intermediário, o homem e os animais. O ciclo biológico, como que vai ocorrer? Um ciclo sexual ocorre por gametogônia em as células epiteliais do intestino delgado do gato e de alguns outros felídeos. E o ciclo assexual, que ocorre em tecidos extraintestinais dos felídeos e de outros hóspedes, incluindo o homem, hospedeiro intermediário. Vamos ver como que é esse ciclo. O gato, hospedeiro intermediário, né? Ele vai liberar os ovocistos, né, no solo, ovocistos não esporulados. No solo, eles vão esporular, né? Que vai dar origem a 2 esporocistos com 4 esporozóides. Esses ovocistos esporulados, eles vão ser ingeridos, né? Na comida ou solo, com um hospedeiro intermediário, que esse hospedeiro intermediário vai ser o homem, né? Ou os animais. Aí, o que vai acontecer? Nos animais, ele vai desenvolver aqueles que eu falei para vocês, os taxoitos, né? Que o animal ele vai ter a Toxoplasma gondii, vai estar com taxoide.
que é esse taquizoide? Nesses ovocistos aqui esporulados, os esporozóides, eles vão entrar na célula, né, do hospedeiro intermediário, lá no intestino. Quando eles estiverem na célula, eles vão romper, e quando romper, eles vão dar origem aos taquizoides. Esses taquizoides, eles vão, né, se multiplicar dentro da célula do hospedeiro, daquela forma, né, que uma célula mãe vai dar origem a duas células filhas. Eles vão se multiplicando rápido até se romper a célula do hospedeiro intermediário. Quando romper essa célula que o taquizoide hospedou, esses taquizoides vão ser liberados, vai para a corrente sanguínea e vão inserir em outros órgãos, no músculo. Aí, quando ele chegar no músculo, eles vão transformar, no que eu falei para vocês, em bradisóitos, né? Que é a fase crônica da doença. Esses bradisóitos, como eu falei para vocês, ele é a forma latente da doença. Ele está aqui esperando um momento para poder se desenvolver, né? E gerar mais enfermidade. Como eles estão em forma de quiche, né? No músculo, nós, o homem, vai ingerir de qual forma? Alimentando, né? Desses animais, contaminando com toxoplasma. E o gato, ele vai ingerir também esse bradisóide, porque ele vai se alimentar de alguns animais, igual esse bradisóide, ele pode estar no músculo dos ratos, de alguns animais que o gato se alimenta. Então, ele vai contaminar também, né? O gato vai ingerir esse cisto e vai contaminar. E como ele é o hospedeiro definitivo, ele vai terminar seu ciclo transformando o bradisóide em ovocisto. Entenderam? Então, vamos seguir. Como é a transmissão, né? Por ingestão de quistes, né? Que são os bradisóitos, presentes em carnes cruas ou mal cozidas. Ingestão de ooquiste maduro, que contamina as mãos, a água e os alimentos, de modo que esses últimos se ingerem cru, se contrai infecção. E a transmissão vertical, né, que é a aquisição de Toxoplasma gondii pela mãe durante a gestação. Aí a mãe, né, passa para o filho. A mãe vai passar para o filho só se ela estiver nessa fase aguda, só se estiver na fase de taquizoide. O ciclo de transmissão. Transmite pelo, né, as fezes do gato, né, que é pelo o ovocisto, né, que os hospedeiros intermediários vão, né, se alimentar e vai ter o ovocisto, né, no solo, ou se não, e vai estar nos alimentos, né, contaminados com esse ovocisto. E também pode-se contaminar pelos bradisóides, que ficam no músculo, né, e ficam em forma de cisto no músculo dos hóspedes intermediários. Então, as duas formas de contaminação, a forma é de ovocisto e de bradisóides. Esse é as formas que infectam. Entenderam, né?
Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a enfermidade, né? A toxoplasmose depende da cepa do parásito, do sistema imune do hospedador e de modo da infecção. É igual eu falei para vocês, 80% das pessoas têm toxoplasmose e é assintomático. Por quê? Porque se eles têm uma imunidade boa, o sistema imune da pessoa, ele mesmo combate, né, a enfermidade e só fica no organismo em forma de bradisóide, que é a fase crônica da doença. E nessa fase é a forma que ele fica latente, que ele fica adormecido, né? Esperando uma nova oportunidade para vir desenvolver a doença de novo. Então, a infecção aguda, ela é assintomática, né? Pode ter um quadro febril e com adenopatia, que é o principal sintoma, essa adenopatia. Quadros graves. Esses quadros graves a gente vai ver só em pacientes imunodeprimidos, pacientes, por exemplo, que têm HIV, né, que sua imunidade não consegue lá, que o bradisóito permanece adormecido. Aí vem reativa a doença e como a imunidade está baixa, aí essa enfermidade vai vir de forma grave, né? Ela pode atingir o sistema nervoso central, causando convulsão. Então, aqui é a evolução da enfermidade e imunocompetência em pacientes que têm a imunidade boa, né? A enfermidade é aguda, tem sintomas agudos e resolve sozinho. A adenomegalia cervical é um sintoma mais importante, assintomático, 80% dos casos. É autolimitada, né? Que ela vai resolver sozinha. E quando a doença pode vir a reativar, né? Essa reativar quando a pessoa tem o bradisóide, né? E a sua imunidade abaixa, ela vem a desenvolver a doença de novo, novamente, em forma de taquizoide, né? Ela pode desenvolver a corioretinite. Aí aqui o sintoma principal, né? Que é a adenomegalia. E quando ocorre a reativação da doença, né? Corioretinites, que é uma lesão, né, no olho, na córnea. Aqui o toxoplasmose imunocompetente ocorre principalmente, né, em pacientes com SIDA. Aí a reativação da enfermidade é frequente, né? Reativação no sistema nervoso central, déficit motor, a hemiparesia e infecção grave. Então, quando um paciente com HIV tem alteração no sistema nervoso central, vem a ter convulsão, a primeira a pesquisar é essa toxoplasmose, porque ela é muito comum, sua reativação. A toxoplasmose congênita a mãe, né, passa para o filho. Quando a mãe infecta de toxoplasmose em sua fase aguda, quando tem aqueles taquizóides. A criança pode vir desenvolver a tetrada de Sember, que pode vir a ter corioretinite bilateral, calcificação cerebral, alteração neurológica e alteração do volume craniano. Aí aqui mostrando, né, que a criança vai ter lesão na córnea aqui, né, bilateral, 90% dos casos. A criança pode vir, né, a não enxergar mais. Pode ter, né, as calcificações cerebrais. E aqui pode ter alteração, né, também, pode vir a ter micro e macrocefalia. Essa micro ou macrocefalia, ela vai ocorrer mais quando a mãe vai infectar no primeiro trimestre. E o diagnóstico, né, da toxoplasmose.
a gente faz em fase aguda, sorologia, detecção de IgM ou IgG. Então, na fase aguda, vai vir IgM positivo. E na fase, né, crônica, lá, a gente vai ver o IgG positivo. É que o paciente já teve, né, a enfermidade e ela vai adquirir anticorpos, né, contra essa enfermidade. Então, vai ficar lá que o IgG tá positivo. PCR para toxoplasmose e também biópsia. Biópsia não é comum realizar, porque você não vai sair, né? É um procedimento invasivo, que tem risco, então você não vai fazer essa biópsia aí, é só em casos extremos mesmo que se realiza. E fase crônica é a detecção do IgG, né? Igual eu falei para você. Diagnóstico definitivo se realiza pela biópsia, mas a biópsia é só em último caso mesmo que se realiza. Aí aqui está mostrando, né, o bradisóide, aqui na fase crônica, né, que o bradisóide fica em forma de quistes, né, no músculo. Aqui também está mostrando, ó, os taquizoides aqui realizou uma biópsia. E aqui está mostrando os taquizoides que afetou os neurônios. E profilaxe da toxoplasmose. O que a gente devemos fazer, né, para poder evitar? Ter o saneamento básico, educação sanitária, incineração de fezes do gato, né, controle de roedores, que esses roedores ele é um hospedeiro intermediário, né, que o gato pode se alimentar deles e vir a se reinfectar, né? Tampar caixas de areia, né, que é onde os gatos gostam de defecar. Não ingerir carne cruas ou mal cozidas, que é onde o Toxoplasma gondii, né, pode estar enquistado em forma de bradisóides, né, na musculatura do animal. Higienização adequada de verduras, para não se contaminar pelos ovocistos. E é isso, gente. Ficou alguma dúvida? Para mim não ficou dúvida não, doutora. É que esses trem de videoaula para mim não desce direito não. Aí eu tenho que estudar sozinho depois. Não tem, não ficar vendo, não é. Mas agora tem que se adaptar, né, por enquanto. Mas aí eu vou fazer uns questionários, né, para poder ajudar vocês, para entender melhor. Ajuda bastante. Aí quando eu terminar, eu mando. Tá bom? Tranquilo, então. Bons estudos aí para vocês. Para você também. Tchau, tchau. Tchau. Ever, Ai, amigos, eu tenho um sono tão grande. o Evânio ficou bravo. Eu preciso dormir. Como é que é, Amanda? Evânio ficou bravo. Ele falou alguma coisa aí no inbox com você? Não, ele só falou. Eu mandei lá no grupo, né? Que do jeito que você falou, eu entendi de um jeito. Ele falou assim: faltei nas aulas de interpretação da língua portuguesa.